acho que, né, deu pra ver que eu tô... o barulho. Eles estão instalando a cozinha lá embaixo. Então, se tiver barulho, desculpa. Eu vim contar pra vocês um pouco da minha história. E não é uma história longa, mas talvez seja uma história diferente do que vocês estão acostumados com as histórias de imigração por aí. Então vamos começar do começo. Eu sou porto-alegrense, sou gaúcha, mas morei minha vida toda em Canoas. E de uma cidade... Canoas é uma cidade como grande, na verdade, mas é subúrbio de Porto Alegre. E morei minha vida toda lá praticamente. De uma família de classe média, né? Minha mãe é professora, meu pai é bancário. Mas estudei em umas escolas boas de Canoas, eu tive do melhor, fiz cursinho de inglês, e estudei escola particular, depois eu fui para uma universidade particular, fiz direito, e terminei direito, passei na OAB, e tava fazendo um cursinho pra passar em concurso público. E não tava feliz, não era o que eu gostava, eu era muito nova quando eu escolhi direito, eu não sabia o que estava fazendo direito. Fui pra fazer porque eu gostava de ler, porque eu tinha advogados na família, mas não era pra mim. E aí, calhou que nessa mesma época que eu tava perdida profissionalmente, o meu namoro de 2 anos na época terminou. E eu tava bem perdida mesmo, assim. Tanto que uma amiga minha, naquela época, ela me convidou pra gente ir numa feira de intercâmbios, eu nem sabia que isso existia. E eu fui com ela pra acompanhar, pra passar o tempo. E lá eu descobri que existia um programa de intercâmbio que era barato, que se chamava Au Pair. Na época era barato mesmo, na época acho que o dólar tava R$2,50 e o programa com tudo, assim, tudo mesmo, até o seguro, blá blá blá, acho que tava R$3.000. Imagina, acho que hoje tá bem mais que isso. E eu descobri o programa, eu gostei do programa, eu vi que eu tinha tudo que precisava, a única coisa que eu não tinha era experiência com as crianças, mas minha mãe era professora, então minha mãe arranjou de fazer trabalho voluntário na escola que ela trabalhava pra conseguir fazer as horas que precisa pro programa. E comecei e fui, e em 6 meses eu já tinha tudo, já tinha até a família. Inclusive esse foi meu erro, talvez. Eu não pesquisei muito, não procurei muito. Essa família com quem eu fui não foi a primeira, mas foi uma das primeiras famílias com quem que eu achei, conversei, não fiz muita pergunta. E depois, né, vivendo com essa família não foi muito bom, assim. Quer dizer, eles não foram horríveis, sinceramente, mas também eles não foram ótimos, assim. Foi uma relação fria, eu não me sentia confortável. Eu desenvolvi lá um problema com a comida, eu comia demais, eu engordei 15 quilos em 1 ano, então... Enfim. Passou esse ano do au pair, eu tinha que estender ou eu tinha que voltar pro Brasil, né? E eu não queria voltar pro Brasil. Óbvio, né? Todo mundo que vai, a maioria das pessoas não querem voltar, eu acredito que pela minha experiência. Só que também não tinha juntado dinheiro, eu gastei meu dinheiro com iPhone, com viajando, com aproveitando lá, não tinha guardado nada. A única opção que eu tinha era eu trocar pra turista, aplicar pra turista, que era acho que uns $250 pra aplicar, e foi o que eu fiz, eu tinha esse dinheiro, $250, mas eu não tinha dinheiro nem pro meu aluguel do mês seguinte, se fosse o caso. E aí a minha sorte, né, que na época eu tinha um namoradinho, um ficantezinho americano, e ele falou pra mim, te empresto o primeiro mês, se esse é o problema, eu te empresto. Ele me emprestou, eu achei uma casa longe, eu morava em Alexandria, que é tipo o subúrbio de Washington DC, que é a capital. E aí eu tinha achado uma casa em Viena, que era fazer um triângulo, também era longe, era 1 hora de transporte público de Washington DC. E ele falou, eu pago pra ti o primeiro aluguel, ele pagou o primeiro aluguel. E aí eu falei, ok, mas agora eu tenho que trabalhar, né? E aí não tinha papéis, o que eu vou fazer? Eu achei um trabalho numa creche, fiquei 1 semana. Não era pra mim aquilo, era horrível, assim, eu não sei se todas as creches são como aquela, mas eu espero que não, porque o jeito que aquelas crianças eram tratadas não era normal. Enfim, fiquei 1 semana nessa creche e aí não deu certo, achei por um website um outro trabalho num restaurante no horário do almoço, um restaurante mexicano. Fiquei até um tempo lá, era bem tranquilo. Bom, quer dizer, era correria, mas não era muito, não tinha que pensar muito, era
anotava os pedidos, dava os pedidos pro restaurante, anotava, não tinha muito rolo. E aí já consegui fazer uma grana com lá, mas não era o suficiente na minha mente ainda, né? Então eu peguei um trabalho noturno como server, né? Quer dizer, na verdade eu comecei como host, que é aquela pessoa que te sei, oi, tudo bem? E te senta na mesa. E depois eu fui ser busser e depois eu fui ser server, né? Mas eu fiquei 1 ano nisso e aí eu trabalhava muito. Nossa, imagina, eu saía de manhã, porque era 1 hora de transporte público de Viena até Washington DC. Saía de manhã pra trabalhar no horário do almoço. Pra ficar na hora do almoço eu já ia direto até umas 2, 3 da tarde. Eu tinha uma hora de break. Às 4 horas já começava o outro restaurante e ficava nesse outro restaurante até às 10. Às vezes até às 11 ou meia-noite, se era muito movimento. Pegava o transporte público, chegava em casa meia-noite, 1 hora, dormia e já ia fazer tudo de novo. Então eu trabalhei muito tempo, assim, por quase 1 ano. Juntei muito dinheiro. Não fiz o mesmo erro que eu fiz a primeira vez, juntei muito dinheiro. E chegou uma época que eu não sabia o que fazer com esse dinheiro, porque eu não podia mais renovar pra turista, eu já tinha ficado 1 ano como turista. Quer dizer, eu podia, teoricamente, renovar, mas não tinha razão e eu sabia que ia ser negado, então eu sabia que ia ser perda de tempo. Eu tinha dinheiro, mas não queria voltar pro Brasil. Não pensei, esse dinheiro com o Brasil eu vou fazer o quê? Vou comprar um carro? Não dava nem pra comprar uma casa, não era suficiente pra isso. Era suficiente pra comprar um carro, talvez. E eu pensei, não vou. Eu vou pra Europa. Eu vou gastar esse dinheiro na Europa, vou viajar, vou fazer 3 meses viajando, vou fazer tudo que eu quero da minha vida por 3 meses. E achei uma passagem barata, né, pra uma promoção de $500, Washington DC, Noruega, e de volta. E na minha cabeça, eu pensei, vou ficar lá, fico 3 meses, e aí eu tento voltar como turista e vou trabalhar como garçom de novo, faço a mesma coisa. Esse era o plano original. E foi o que eu fiz. Fui pra Europa, fui pra Oslo. Comecei a descer, assim, viajando, né, fui pra Suécia, fui a Amsterdã, cheguei em Londres. E aí eu tava num hostel em Londres e tinha um aplicativo, que era o aplicativo do Couchsurfing, que, pra quem não conhece, é um aplicativo onde você acha pessoas pra dormir na casa, gratuitamente. Mas também você pode achar pessoas pra descobrir a cidade com você, pra, sei lá, ir num bar juntos, uma coisa assim. E aí eu achei esse francês lá. Aí eu tava indo pra Paris no dia seguinte, 2 dias depois eu tava indo pra Paris. E aí eu falei pra ele, eu tô indo pra Paris em 2 dias, me dá umas dicas de francês, né? E aí ele falou, vamos se encontrar e tal. E naquele mesmo dia a gente se encontrou, ele tava chegando da viagem dele. E ele falou assim, eu tô chegando de trem daqui um pouco, vamos se encontrar num bar. E foi o que a gente fez, nos encontramos num bar, conversamos, tal, não rolou nada, a gente se despediu, nós ficamos de nos ver no dia seguinte. E eu tava nesse hostel, uns convidados do hostel me deram 2 tickets de navio pra descobrir Londres, foi muito legal. E aí eu usei esses tickets com esse francês. Então descobrimos Londres juntos e tal, né, blá blá blá. Rolou o nosso primeiro beijo. E beleza, foi isso, acabou. Quer dizer, não, acabou. E a gente continuou conversando por WhatsApp, mas ele foi pra Edimburgo no dia seguinte e eu tinha que ir pra Paris. Mas a gente conversou e a gente tinha cidades que a gente fazia similares, assim. Eu fazia Bruxelas, e ele também fazia Bruxelas, depois a gente separava. Eu fui pra Itália, ele foi pra sei lá onde. Depois a gente se encontrou de novo em Berlim. E a gente fez isso por 1 mês, né? Mais ou menos. E aí, a época, chegou o mês que a gente fez isso e eu tinha que ir pra Polônia, porque da Polônia eu ia pra Noruega e da Noruega eu ia voltar pros Estados Unidos. Só que, né, um amor já tava batendo no coração. E ele falou pra mim, não, desiste da Polônia, vai pra França comigo. A França a gente faz de carro lá embaixo por 1 mês até chegar em Barcelona. E de Barcelona você pega um avião de volta pra Noruega. Que tinha uma passagem razoavelmente barata da Barcelona até Noruega. Eu acho. Não lembro quanto eu paguei, mas era razoável. E, né, óbvio que eu disse sim. Então eu vim pra essa casa que eu tô aqui hoje, na verdade. Conheci a mãe, conheci o pai, conheci a irmã, conheci a família toda, até a avó eu conheci. E a gente fez isso aí por mais umas 2 semanas e chegou o tempo de pegar o meu avião em Barcelona e voltar para os Estados Unidos, né? E eu achei, beleza, acabou. Foi isso, foi bom, mas quando durou, mas acabou. Então, nos despedimos, fui pra Barcelona,
Fui pra Noruega, peguei meu avião pro Washington DC. Não foi tão fácil entrar na imigração assim. Me fizeram umas perguntinhas, me deixaram a parte de lado e me carimbaram 3 meses. Não me carimbaram 6, como normalmente carimbo. E aí eu voltei pra casa, eu voltei a trabalhar onde eu tava trabalhando. E comecei a conversar com ele por WhatsApp. E nesse meio tempo ele tinha aplicado para um visto de trabalho no Canadá, que tinha sido aprovado. Porque ele é francês, então é mais fácil, né, que a gente. E eu falei pra ele, tu tá indo pra Canadá, então vem aqui pros Estados Unidos, a gente fica juntos 1, 2, 3 meses, 4, ou sei lá, como tu quiser depois, tu vai pro Canadá. Porque não tinha uma data de início, né, pra esse visto dele, eu acho. E ele falou, beleza. A gente se conheceu 1 mês. Ele falou, beleza. Ele veio pros Estados Unidos. A gente começou a morar junto. Não foi fácil, tá? Morar junto com uma pessoa que você não conhece, mas que você tá apaixonado, mas mesmo assim não foi fácil. E a gente fala inglês entre a gente, mas a língua dele é o francês, a minha é o português, então claro que tem, né, desentendimentos. Mas enfim, começamos a morar junto. E aí, né, gostei e tal, engrenou, a gente já tava junto por 4, 5 meses. E aí ele falou pra mim, por que tu só vai pro Canadá comigo? Faz o que tu faz no Canadá lá, faz o que tu faz aqui, quer dizer, nos Estados Unidos, lá no Canadá. Né, vai de turista pro Canadá, acha um emprego e tal, e vamos indo, né. E eu topei. Bem louca, eu topei. Eu comprei uma passagem pro Canadá, só de ida, e fui pro Canadá como turista. E a minha sorte, na verdade, é que lá no Canadá eu descobri que era possível se trocar de turista pra esposa se você morasse 1 ano com a pessoa. Então a gente não tinha 1 ano morando juntos ainda, mas essa possibilidade de eu me legalizar deu sabe? Porque, né, eu já tava aí 2 anos como trabalhando sem papéis, eu já não queria, já tava de saco cheio, já não queria mais pra mim. E então foi o que a gente fez, a gente morou 1 ano juntos. E quando a gente completou 1 ano morando juntos, né, do tempo dos Estados Unidos mais do Canadá, eu apliquei pro visto de esposa no Canadá. E aí foi super rápido, acho que em 90 dias, menos até, 85, eu tive uma resposta positiva e ganhei meu visto de trabalho no Canadá. E aí eu fiquei mais um ano e alguma coisa aí, com esse visto de trabalho, trabalhando no Canadá, normal. E lá no Canadá a gente decidiu que a gente não queria morar pra sempre no Canadá, né? Quem viu quem viu meu vídeo anterior viu meus motivos. E a gente não queria morar pra sempre no Canadá, e a gente queria, então decidiu que a gente queria ir pra Amsterdã, na Holanda. Aí vai todo, né, burocracia de visto de novo. E aí a gente, era teoricamente fácil se a gente tivesse ido direto pra lá. Só que a gente quis tirar férias na França antes, em Londres também. E a gente fez isso, e aí o que aconteceu? O corona aconteceu. O Covid aconteceu, a gente ficou trancado na França. Eu não pude ir pra Amsterdã. Meu visto expirou, né? Porque a gente brasileira, a gente pode ficar 3 meses como turista aqui. E aqui estou. A gente tá tentando já 2 vezes, inclusive, conversar com a prefeitura, explicar que eu sou uma exceção, que a gente não quer morar aqui, que eu só quero me legalizar aqui pra poder ir pra Amsterdã. E a gente tá esperando respostas, a gente já conversou com tanta gente que vocês não fazem ideias. Mas essa é a ideia agora, eu só quero me legalizar aqui com visto de esposa, é o mesmo visto que eu tinha no Canadá, na verdade. Só que o que é o problema dessa situação aqui? É que diferente do Canadá, aqui eles pedem 1 ano morando juntos na França. Então não importa se você morou junto 5 anos antes aí no Brasil, tem que ser 1 ano junto morando na França. E a gente não tem isso, obviamente, porque a gente tá aqui há 7 meses agora. Então a gente tá aqui, a gente tá esperando a resposta deles. Se demorar muito a gente vai sair, vai ficar 13 meses fora, vai voltar e vai direto pra Amsterdã. A gente tá ainda vendo como é que vai ser, né? Mas essas são as minhas histórias de imigração. Então basicamente a primeira vez foi como au pair, a segunda vez que foi como esposa, e agora a terceira vez que eu estou, né, no processo vai ser como esposa também de novo. Espero que tenha ajudado alguém. Espero que, se você tem alguma dúvida, você pode me deixar nos comentários ou pode me procurar no Instagram, que na verdade